Graça e paz, queridos! Sou o Paulinho Siqueira e fico feliz em compartilhar com vocês os segredos da vida de oração. Este é o 10º vídeo desta série. Nas últimas semanas, venho falando sobre as coisas que impedem o cristão de receber resposta quando ora. E o tema hoje é dúvida. Tiago 1, 6-8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Em primeiro lugar, Tiago diz que o cristão que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Isso quer dizer a falta de convicção dos ensinamentos bíblicos. Por exemplo, se você não acredita na cura divina, que é receber a cura sem uso de medicamentos ou meios naturais, aí alguém diz para você orar que Deus vai te curar. Você vai orar porque a pessoa falou, não porque você acredita. Isso é dúvida. Sua oração vai ser hesitante. Você está em divergência consigo mesmo. Sua boca diz uma coisa, seu coração diz outra. Paulo, em Efésios 4:14, vai dizer o seguinte: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O texto diz que não devemos ser levados por vento de doutrina, ou seja, ir na onda daquilo que as pessoas falam. Precisamos meditar na palavra de Deus e acreditar nela. Você tem que ter a sua experiência com a palavra de Deus. Lá em Hebreus 10:23 diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tiago usa mais uma expressão para definir o cristão que duvida. Homem de ânimo dobre, isto é, de dupla mentalidade. Isso significa o seguinte: quando se depara com uma promessa de Deus na Bíblia, ou quando ouve uma pregação, fica hiper animado, mas quando vem circunstâncias adversas, fica desanimado e descrente. Esse cristão é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, cheio de altos e baixos. Noutras palavras, começa a acreditar, daí a pouco não acredita mais, começa a esperar e descansar em Deus, não demora, já está agitado e sem esperança. É alguém instável. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Atos 10:20 é o Espírito Santo falando com Pedro a respeito dele seguir os homens que vieram por recomendação de Cornélio, para que Pedro fosse à sua casa. Olha o que diz: levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo está dizendo para Pedro não duvidar disso. Agora, no capítulo 11, Pedro vai compartilhar essa experiência com os seus companheiros de ministério. Olha o que ele diz, a palavra que ele usa, referindo-se à mesma situação. 11:12. Então o Espírito me disse que fosse com eles, sem hesitar. Isso significa que duvidar é hesitar, ou seja, ficar indeciso, vou ou não vou. Pedro, na verdade, ele não hesitou, ele não duvidou, ele foi, ele acreditou nas palavras que o Espírito Santo, na ordem que o Espírito Santo estava dando a ele. Lá em Lucas 24:38, é quando aqueles 2 discípulos iam para Emaús e Jesus, já ressurreto, aparece a eles. E eles vão questionar, tá? Olha o que diz, olha o que Jesus diz para eles. Assim,
Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Aqui significa que eles estavam questionando a respeito da verdade, daquilo que é verdade. Jesus já tinha dito para eles que ia ressuscitar, agora eles estavam questionando isso. Muitas vezes você lê algo na palavra, você diz no seu coração: será que isso é verdade? Você fica pensando, você fica duvidando. Deus falou na Bíblia, na palavra dele, na Bíblia você lê isso, que ele ouviria a sua oração quando você clamasse, quando você fosse a ele com sinceridade de coração. Mas de repente você fica questionando: será que ele vai me ouvir mesmo? Será que ele vai responder a minha oração mesmo? Será que Deus quer isso para mim? Por isso que você tem que ler a Bíblia, para você ter certeza daquilo que Deus quer para você, e quando você orar você não vai ter dúvida. Vamos para o último exemplo, é aquele exemplo de Pedro andando sobre as águas, tá? Mateus 14, 28 a 31. Olha lá. Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que Pedro realmente andou, ele acreditou na palavra de Deus. Mas, olha lá, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, no que consiste a dúvida nesse caso aqui? Olhar para as circunstâncias. Pedro, ele duvidou, ele tinha a princípio acreditado na palavra de Jesus e estava indo tudo bem, mas de repente ele olhou para a força do vento. Esse é o nosso problema, quando nós oramos ao Senhor, mas ficamos olhando para as circunstâncias. Está demorando tanto. Mas as coisas não estão encaminhando do jeito que eu orei, que eu pedi para Deus e que Deus falou que ia fazer, tal, e você fica duvidando. Mas você não deve olhar para as circunstâncias. Isso é dúvida. É isso por hoje, queridos. Até a semana que vem. Fiquem todos com Jesus.